É a opinião de homens do campo, especialistas em agricultura e plantações, que onde se planta é quase tão importante quanto o que se planta. A ideia desse argumento é que a semente tem um grande potencial. Uma boa semente pequena produz uma grande árvore, entretanto, se ela for colocada num solo ruim, ela não vai vingar. Jesus contou uma parábola usando essa ideia para falar de tipos de solo que representam diferentes tipos de pessoa, de cristãos, de vidas e, claro, que vão definir e até determinar a produtividade espiritual das suas vidas. Isso não é um assunto sem importância, um assunto que não causa danos, não. Nessa parábola nós encontramos uma questão espiritual de morrer ou de frutificar. Portanto, eu convido você a refletir comigo nessa parábola que se encontra em Mateus capítulo 13, a partir de algumas colocações interessantes que estão no livro Um Mês para Viver, e eu quero discutir algumas coisas aqui com você e acrescentar outras. O texto de Mateus 13 diz assim, versículo 1: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Verso 9 diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O fator diferencial nessa parábola, que define uma questão de vida e frutificação ou morte, não é ser da igreja, não é ser um membro de uma igreja evangélica, não é ser batista, não é meramente ser batizado, preencher uma ficha de membro, vir aos cultos, ir a grupos e reuniões com uma certa frequência, ofertar na igreja. Veja que o que Jesus encontra é uma multidão muito grande. E para essa grande multidão que estava atrás dele, que se aproximava dele, que se achegava a ele, Jesus alerta sobre 4 tipos de solo que eles poderiam ser, mesmo sendo seguidores de Jesus. O nosso problema é que nós somos naturalmente tentados a viver de modo religioso. A gente ativa um modo religioso na nossa fé, e então temos a tendência de viver do nosso jeito e manter uma certa dose mínima de religiosidade. Cuidar da nossa própria vida, seguir nossas próprias ideias e manter uma aparência religiosa. Havia ali, diante de Jesus, uma grande multidão, mas aquela multidão, cada uma daquelas pessoas, como você e eu, precisamos entender que existe algo mais muito sério que está envolvido. Essa questão mera religiosidade não funciona. Nós só enganamos a nós mesmos, achamos que estamos enganando Deus e os outros, vivendo do nosso jeito e mantendo essa aparência de religiosidade. Tudo que nós obtemos é uma vida pobre espiritualmente, nos tornamos carnais, pecaminosos e inúteis nas mãos de Deus. Portanto, para Jesus, o X da questão é o tipo de vida que eu levo, o tipo de coração que eu tenho. São 4 possibilidades e eu convido você a olhar brevemente para cada uma delas. 4 tipos de vida, 4 tipos de gente, 4 tipos de cristãos. E isso tudo tem a ver essencialmente com o que você faz com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, na parábola nós encontramos o que podemos chamar de vida indiferente. Eu quero que você imagine o chão duro. Imagine um chão de terra batido. É isso que você encontra à beira do caminho. Um chão duro. No versículo 4 ele falou sobre isso. No versículo 19, mais adiante, Jesus explica que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem
e arranca o que foi semeado em seu coração. E Jesus diz: esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Essa semente que cai à beira do caminho retrata pessoas que não têm interesse algum nas coisas espirituais, mesmo sendo cristãs. Está cheio de gente assim. Uma pessoa que é cristã, mas que é insensível, tem um coração duro, está fechada em si mesma, ela se basta, ela é dirigida apenas por suas próprias ideias e opiniões, não está aberta para Deus, vive para si mesma de maneira egoísta. O resultado disso é uma vida com fruto zero. Elas nem sequer começam a fazer coisas que honram a Deus, que glorificam a Deus e que dão prazer em Deus. Segunda categoria de pessoa, o segundo tipo de vida, a gente pode chamar de vida confortável. Você imaginou um chão batido? Agora eu quero que você imagine pedras. Imagine pedras e uma planta crescendo entre elas. Uma parte da semente caiu num terreno pedregoso. E Jesus explica no versículo 20, ele diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A descrição que Jesus faz aqui dá a entender que ele retrata pessoas que fazem o compromisso com Jesus, creem nele, aceitam Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com ele e continuam guiadas pelos seus próprios interesses. Então, quando surgem problemas, dificuldades, essas pessoas diminuem o ritmo espiritual, esfriam na fé, muitas vezes até desistem. Essas pessoas geralmente acham que crer em Jesus é mais ou menos como um passe de mágica, para que a vida se torne um mar de rosas. Elas estão procurando em Jesus a facilitação de suas vidas. Mas a vida de Jesus não tem a ver com conforto. A vida com Jesus tem a ver com caráter. O Senhor Jesus Cristo nunca prometeu vida fácil e livre de preocupações. A promessa dele é nos transformar de dentro para fora, tornando-nos mais e mais parecidos com ele mesmo. Então, veja que a vida alegre, plena e corajosa que Jesus oferece não se baseia em dar tudo certo. Se baseia em andar com ele em obediência dia após dia. E é isso que dá satisfação. Vamos adiante. No final nós faremos algumas aplicações. Mas nós temos a vida indiferente e insensível. Em segundo lugar, o segundo solo é a vida confortável. Em terceiro lugar, nós temos a vida que chamamos de sobrecarregada. Você imaginou uma terra batida, você imaginou pedras, agora eu quero que você imagine espinhos. Versículo 7, uma parte da semente caiu entre espinhos. No versículo 22, Jesus vai explicar o significado. Ele diz: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Pode ser que esta vida sobrecarregada seja a que caracteriza e descreve a maioria de nós hoje em dia. Nós que aceitamos as boas novas, entendemos o Evangelho, admitimos que somos pecadores, cremos que Jesus morreu por nós, confiamos nele, entregamos a nossa vida a ele. Essa semente do Evangelho começa a crescer, tem solo, mas nesse solo tem espinhos e ervas daninhas crescendo junto com a semente da palavra de Deus, e a jovem planta ela é então sufocada. Essa semente que cai entre espinhos retrata pessoas que começam a seguir Jesus, conhecem a palavra, dão sinais de vitalidade espiritual, mas estão cercadas de coisas que não são duradouras, que não produzem vida e que competem com Jesus. A mente dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas está sobrecarregado de diversos itens e coisas legais, algumas até boas, mas que acabam se tornando um peso excessivo, um excesso de inquietações, preocupações,
sufoca o relacionamento com Deus? Porque o relacionamento com Deus é como qualquer outro relacionamento. Quanto mais tempo você se dedica a outros compromissos, outros afazeres, outras pessoas e deixa o determinado relacionamento de lado, mais essa relação vai se esfriar e mais ela se aproxima do fim. É um processo de sufocamento. Mas nós temos também uma última caracterização de solo, o que nós chamamos aqui de vida plena. Jesus chama de terra boa. Nós vimos uma terra batida, vimos uma terra com pedras, uma terra com espinhos, e agora imagine uma terra boa. Eu ouvi falar de um sujeito que mandou plantar grama, mas antes de plantarem grama, ele exigiu que os funcionários peneirassem toda a terra para que ela tivesse totalmente livre de qualquer praga, qualquer sujeira, qualquer pedra, e então a grama fosse plantada. Quem conhece essa plantação de grama, esse gramado, nota que é um dos melhores gramados que já viram, dada a qualidade da terra. Aqui o Senhor Jesus Cristo, no versículo 8, falou sobre a semente que caiu na terra boa e deu colheita multiplicada. No versículo 23 ele explica que essa semente que caiu em boa terra é o caso de quem? De quem ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. São pessoas que recebem a verdade, aceitam o Evangelho, mas elas vão muito além de receber essa semente. Eles aceitam que ela seja plantada no fundo do seu coração e da sua vida. Jesus diz que elas ouvem e entendem. Isso é muito importante. Qual o significado disso? Elas estão abertas, interessadas. São pessoas que buscam saber o que Deus tem a ensinar. Se esforçam por entender mais e mais. Lutam por praticar o que estão entendendo. Crescem em conhecimento e prática todo dia. São pessoas que não se contentam apenas em aceitar Jesus e não criar raízes. Elas não se contentam apenas em ser batizadas, fazer uma profissão de fé, se tornarem membros da igreja e continuarem superficiais. Não se contentam. Elas buscam aprofundamento espiritual. Elas querem andar mais e mais perto de Deus, conhecer mais e mais fundo a sua palavra. Essas pessoas também não admitem o sufocamento espiritual nas suas vidas. Elas não aceitam que outras ocupações venham a competir e tirar delas o seu tempo de investimento espiritual, ocupando o tempo e o espaço da comunhão com Deus e com a igreja. Essas pessoas, Jesus diz, são as que causam um impacto ao seu redor e a pessoas distantes e a gerações futuras. Essas pessoas ganham vidas, anunciam o Evangelho, abençoam seus irmãos, edificam sua igreja, produzem muito fruto para a glória de Deus. Esse é o plano, esse é o desejo, essa é a vontade de Deus para você e para mim, que nós sejamos esse solo bom. Eu gostaria de gastar esses minutos finais pensando com você em indicativos práticos, nos dias de hoje, de como seria cada tipo de vida. E quero que você se sinta repreendido, alertado e advertido e amado por Deus ao ouvir esses indicativos e ser incomodado por eles. Começando pelo coração e a vida indiferente, o chão duro. Para essas pessoas seriam aquelas que, por exemplo, a igreja é uma raridade na vida delas. Essas pessoas são aquelas que vão à igreja quando dá, quando não tem mais nada melhor para fazer, não tem ninguém para encontrar. Esse é a pessoa com o solo duro, a pessoa de chão duro, indiferente. As raras vezes que estão na igreja, ou talvez com mais frequência, em geral é só o corpo presente. A pessoa está ali, mas ela não entende nada, ela não se preocupa em entender o que está sendo ensinado. Ela com muita facilidade identifica coisas para reclamar, pessoas quem ela nota. Ela fica ali de olho no seu relógio, de olho no seu WhatsApp. Gente indiferente é gente que não aceita ser repreendida e que muito menos busca aconselhamento, ajuda e orientação. Acha que está sempre certo.
É gente que não se organiza e não organiza o seu dia a dia para aprofundar-se na palavra de Deus. Não consegue separar sequer 10, 15 minutinhos para estar com o Senhor. Ela está fechada para Deus, fechada para a palavra de Deus. Nada será produzido na vida dela. De alguma maneira você se encaixa nessas características? Deixe-me imaginar com você o que seria uma pessoa de vida confortável. Aquela que tem a semente crescendo no meio de pedras e não se aprofunda. Por exemplo, é aquele crente que pede oração, não é só pede oração por suas dificuldades materiais. É aquele crente que espera que Deus faça coisas para ela, mas ela não está comprometida em fazer coisas para Deus. Ela vai ao culto, vai à escola bíblica, vai a uma reunião da igreja, mas em geral ela está buscando se sentir melhor apenas. Ela vai porque ela quer ter uma semana boa. Ela foca no seu conforto. E ela fica frustrada com Deus, ela fica inquieta, ou pelo menos ela fica em dúvida com Deus, porque coisas boas não estão acontecendo e porque as coisas não estão dando certo. Muitas vezes até se sentem culpadas. Puxa vida, eu estou tentando fazer tudo certinho, não está dando certo, o que está acontecendo comigo? Esse tipo de gente não sofre com o seu próprio pecado. Se incomoda com os erros dos outros, se incomoda com circunstâncias, mas não lamenta os seus próprios pecados. E na hora do problema, na hora que a situação fica complicada, na hora que a igreja ou o pastor cobra um pouco mais, essa pessoa acaba se afastando, se distancia, se esfria, pula do barco. Nós percebemos isso agora na pandemia. Quantas pessoas estavam de alguma forma envolvidas na igreja? A quarentena, o isolamento, o distanciamento serviu só para confirmar o que essa pessoa já queria. Levar a vida dela e não se comprometer com o Senhor Jesus Cristo. O que seria a pessoa de vida sobrecarregada? O que seria essa semente que cresce entre espinhos? São aqueles de nós que têm muitas preocupações e muitos fascínios por várias coisas, mais e além do que pelo próprio Cristo. Estou falando aqui de Netflix, estou falando aqui de academia, esportes, lazer, estudos, vida profissional. É gente que arruma tempo para tudo na semana. Tem tempo para fazer inglês, mas não tem tempo de se reunir para orar. Tem tempo para ir para a academia, mas não tem tempo de ir para um grupo pequeno de estudo bíblico. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para se aprofundar na igreja. Certa vez eu disse ao irmão, nosso grupo de estudo vai começar. Eu estava há pelo menos uns 40 dias divulgando esse trabalho na igreja. Grupo? A pessoa olhou para mim. Que grupo? Eu baixei a cabeça e disse, meu Deus, dá-me paciência. As pessoas estão sobrecarregadas de tantas coisas que não estão dando atenção às coisas de Deus. Estão focadas nos seus negócios, estão profundamente preocupadas com os seus salários, com a sua carreira profissional, se encantam com o que podem comprar, com o que podem obter, buscam satisfação nessas coisas que não entregam a satisfação que oferece. E Jesus diz que tudo isso sufoca a palavra e torna essa pessoa infrutífera. Você se enquadra de alguma forma nessas características? Agora, o que seria a vida plena? O que seria a pessoa de solo bom? Como seria essa gente que acolhe a semente da palavra de Deus? Em primeiro lugar, é gente que está focada em Deus, que tem a vida voltada para Deus. O sonho que move esse tipo de gente no dia a dia é o sonho de obedecer a Deus. É o anseio por agradar a Deus, por ser controlado pelo Espírito, por experimentar a presença do Senhor, que sonha dia a dia em fazer a obra de Deus na igreja e no mundo. A prioridade dessas pessoas é o tempo com Deus, é o tempo com a igreja de Deus. A mente, o coração dessas pessoas está dominada por afeições espirituais. Ela sonha, ela deseja e ora pela conversão dos incrédulos. Ela busca e anseia que mais pessoas estejam firmes com Cristo. Ela se preocupa com o crescimento da sua igreja. Ela mesma está preocupada em vencer os seus pecados.
em ter uma vida de oração mais intensa. Essas pessoas têm uma relação especial com a palavra de Deus. São ouvidos atentos, são pessoas que temem e tremem diante daquilo que leem e entendem na palavra de Deus. São pessoas que têm o compromisso de obedecer as Escrituras, que se abrem para serem repreendidas, advertidas, para serem corrigidas e querem mudar a cada dia. Eu gostaria de tentar tornar para você veemente a palavra de Jesus no versículo 9 diante disso tudo. Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero fazer esse chamado agora para você, para uma autoanálise sincera e a uma tomada de posição ou uma retomada de posição. Nós vimos aqui 3 tipos de vida que levam à morte. O que significa essa morte? Você pode até ser salvo em Cristo Jesus, mas a morte no sentido de que você mesmo salvo cai na inutilidade, numa vida de sofrimento porque está no pecado, frustração pessoal, decepção, fracasso, mau testemunho, inutilidade no reino de Deus. As pessoas que experimentam essa vida que leva à morte são aquelas indiferentes, ou que buscam apenas o conforto, ou que estão sobrecarregadas de preocupações e fascínios. Isso leva à morte espiritual. Imagine você ser um salvo, um dia vai chegar na presença de Cristo e olhar para Ele e ter o veredito de ter sido inútil, de ter colhido o amargo fruto do pecado, de ter sido frustrado, decepcionado por não andar com Deus, um fracassado, que não alcançou ninguém, não edificou o corpo de Cristo. Meu apelo é para que você fuja desse tipo de solo, que você não seja esse tipo de gente, esse tipo de cristão. Sem contar que todo esse estilo de vida desinteressado, sufocado ou confortável, na verdade, pode tão somente apontar para uma falsa conversão. Você apenas como um religioso que está indo para o inferno. Preste atenção nisso. Há um só tipo de vida que leva à vitalidade frutífera. Há um só tipo de vida que você, cristão, encontra satisfação pessoal e consegue impactar as pessoas ao seu redor. É quando você é a pessoa de solo bom, tem uma vida plena, que ouve, entende e coloca a palavra de Deus em prática na sua vida. O chamado do Senhor para você e para a tomada de posição é essa. Chega de estar fechado para as coisas de Deus. Chega de buscar apenas o seu próprio conforto. Chega de se sobrecarregar com preocupações e fascínios. Acolha a palavra de Deus na sua vida diariamente. Procure viver de acordo com o que está escrito. Você terá uma vida plena e impactante. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Te dou graças a Deus por essa oportunidade, por esta mensagem, por esta parábola e por cutucar nossa consciência e nosso coração com esse chamamento a uma vida em que levamos o Senhor a sério. Que sejamos, ó Deus, gente de solo bom, aberto e receptivo à Tua palavra. Nós tomamos agora e retomamos uma posição diante do Senhor, de sermos servos humildes, quebrantados e abertos para o que o Senhor quer nos ensinar e fazer e nos levar a fazer. Em nome de Jesus.